Boa tarde, bom dia, boa noite, não importa o horário que você esteja me vendo. O importante é que hoje nós começamos a nossa coronaula número 5, dedicada à elegia, né? Como sempre, inicio a minha fala com um esclarecimento muito importante, dizendo que essas pílulas, né, a respeito de elegia ou a respeito do português para o latim, elas não substituem as aulas presenciais. Elas apenas são um alento para que nós, nessa nossa solidão, nesse tédio que nos foi imposto pelo destino, né? Ou sei lá por quê, esse, esse, esse vírus terrível que nos trancafiou em casa, que isso sirva então de pelo menos uma pequena distração para que a gente possa, ao ser retomadas as atividades didáticas na nossa faculdade, na nossa universidade, a gente possa partir de um ponto que não seja o absolutamente zero, mas que a gente tenha tido pelo menos alguma coisa que nos fez ler, que nos fez refletir a respeito do tema do nosso curso. Pois bem, na aula anterior, portanto, na nossa coroaula número 3, dedicada à elegia, nós fizemos algumas considerações a respeito daquele tu que aparece nas elegias de Propércio, basicamente, mas não só em Propércio. Aparece em Catulo, em Tibulo, em Ovídio, de forma sistemática. Portanto, eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho a respeito disso, lembrando que aquele tu que aparece em Propércio, 90% das vezes, até mais, ele tem um interlocutor específico que é a amada Cíntia, aquela scripta poela, aquela amada que se confunde com a própria poesia. Pois bem, naqueles três exemplos que nós demos no nosso último encontro, ou seja, baço, pôntico e galo, nós temos aí, sim, três interlocutores que podem ser confundidos, sim, com poetas. E, portanto, eles não só são rivais amorosos, como também são rivais poéticos. Ou seja, nós temos aí uma dupla referência que nós podemos observar dentro dessa poesia, principalmente no livro 1, quando ele trata desses interlocutores especificamente. Né? Então, nós vimos que Baço seria o representante de uma poesia baixa, isto é, de uma poesia ou epódica ou satírica. Nós temos no Pôntico como um representante da poesia hexamétrica heróica e, portanto, da poesia épica, e temos em Galo o representante da própria poesia elegíaca, já que Cornélio Galo é um dos fundadores do gênero, dentro da elegia romana. Não é de outra forma que Quintiliano, nas instituições oratórias, ele faz a seguinte consideração a respeito, da elegia latina. Também na elegia disputamos a supremacia com os gregos. E entre os elegíacos latinos, Tibulo me parece mais terso e elegante. Há quem prefira Propércio. Ovídio é mais lascivo do que os dois, assim como Galo é mais rude, mais duro. Ou seja, esta rivalidade poética que está atestado em Quintiliano, anos depois do apogeu desse tipo de poesia, então ele coloca aí como Galo sendo um dos autores com os quais interagem, na verdade, os poetas elegíacos. Né? Então, a gente poderia entender que dentro das elegias que nós vimos, né, relativas à interlocução com Galo, ele naturalmente está falando assim, olha, há uma rivalidade entre autores. Esses autores emulam, esses autores
imitam uns aos outros. Mas não só os autores de elegia, mas sim também de gêneros que estão na confinidade da elegia, como, por exemplo, o epodo, né, uma poesia de vitupério, e também uma poesia elevada, que é a poesia épica. Em que sentido essa emulação é construída? É simples. Basta verificar que muitas vezes, dentro da poesia elegíaca, você vai ter momentos de uma acidez baixa, isto é, a temática amorosa, principalmente quando está em jogo a própria rivalidade da amada, ela passa por vitupérios que são retirados, extraídos dos lugares da poesia epódica, né? Da mesma forma que, em determinados momentos, nós encontramos uma elevação da poesia elegíaca que se aproxima daquilo que nós chamamos de poesia do epos, né? Da poesia épica. Não necessariamente a poesia épica, heróica ou guerreira, mas também uma poesia épica aos moldes, por exemplo, das Metamorfoses de Ovídio. Né? Então a gente vai encontrar aí essa emulação entre poetas de gêneros diversos que estão conversando dentro da poesia elegíaca, construindo sim uma ficção que é metapoética. Não é? Então isso aí é o dado importante que nós devemos observar. Essa interlocução, então, diz respeito às pessoas do discurso. Não é? A gente tem que entender. É aquele que fala, é o eu. Né? Então, é quem fala, o eu. Ótimo, primeira pessoa. Você vai ter a segunda pessoa, que é com quem você fala, ou seja, com quem este eu conversa dentro da poesia. E isso é comuníssimo na poesia antiga. A interlocução poética ele é um dado importante no movimento interno do poema, no sentido de levá-lo à aproximação com a própria narração, ou seja, a uma marca de narratividade dentro da poesia elegíaca ou lírica, ou satírica, ou epódica, em que você consegue observar que a presença desse tu dentro da elegia, representa uma interlocução que dá força a um movimento, a uma rotação, que é a rotação da narração poética que há dentro da elegia. Portanto, então, temos de ter clareza, então, que esse tu que aparece, ele se estrutura com um eu que também aparece dentro da poesia, que também está relacionado com o ele, ou com aquele, ou com aquilo que se fala na poesia. Então, as três pessoas do discurso são essenciais para que nós construamos ou consigamos observar dentro da poesia uma narração, um tempo narrativo, uma narratividade. Pois bem, hoje eu vou me dedicar à construção do principal interlocutor. Quero dizer que vou retornar àqueles poemas, ao poema 1.4, 1.5, 1.7 e 1.9, numa aula futura. Eu quero antes tratar dessa primeira interlocução poética, que é a mais importante, que é a interlocução poética de Cíntia. E, nesse sentido, eu vou ler com vocês hoje duas elegias. Então, o que nós temos a respeito de Cíntia? Primeira coisa, Cíntia é uma referência poética, afinal de contas, o seu próprio nome se refere à própria divindade, que é Apolo, que está ligada à produção poética. 1. 2. Cíntia, ela é também caracterizada como poesia. Por quê? Porque dentro das elegias de Propércio, ela vai ser referenciada por uma expressão que é interessante, que é a scripta puella. A scripta puella, portanto, é a persona poética que, ao mesmo tempo, é a amada e, ao mesmo tempo, é a poesia. Da mesma forma que o ego elegíaco, ao mesmo tempo em que ele é o poeta, ele é também o amante. Então, poeta
e poesia se relacionam numa mesma dimensão, que é a relação do amante com a amada. Essa é a principal ideia. Então a gente tem que começar a ler as elegias de Propércio. Eu faria do começo, né? Eu partiria sempre do poema 1, né? Do primeiro livro, porque me parece que ele mantém nele, tanto o 1 como o 2, mantém em si uma estreita relação na construção, na constituição dessa amada e dessa poesia, né? Então, passo a ler, eu leio agora não mais a tradução do Gontijo Flores, mas eu leio uma tradução minha que saiu publicada na revista do Núcleo de Estudos do Livro e da edição, aqui da ECA, uma tradução que eu fiz, que é, na verdade, uma tradução, digamos, pedestre, né? Não sou um poeta, sou só um professor. Passemos à leitura do poema 1.1. Cíntia, a primeira que me capturou triste. Ah, olhinhos, eu nunca antes tocado pelos cupidos. Então o amor roubou meu olhar, arrogante, e sob os seus pés subjugou-me. Até que o perverso me ensinou a odiar virgens e a viver sem siso algum. E esse fogo está em mim já há 1 ano, me obrigando a ter inimigos, os deuses. Esse primeiro trecho, essa introdução do poema 1, né, é importante a gente notar que Cíntia aparece na primeira posição. Né? Esse é um dado expressivo importante. Ela surgir na primeira parte, no primeiro verso da poesia do primeiro livro de Propércio, né? Então ela marca aí a sua posição de importância, o seu valor. A segunda coisa importante a respeito de Cíntia é o fato dela ser a primeira que capturou o seu amante. Ou seja, esse rapaz, esse ego elegíaco, ele nunca tinha se apaixonado. E ela o capturou com seus olhinhos, ou seja, os olhos de Cíntia, como que fizeram uma mágica em relação ao amante. Capturaram no sentido pleno da palavra. Mais do que isso, a gente poderia ler sob o viés metalinguístico e entender que o jovem amante dedica-se agora, já há algum tempo, a realizar aquilo que é a sua tarefa, a tarefa de conquistar uma amada ou de fazer poesia. O amor, e esse é o Cupido, em letra maiúscula, portanto, um dos cupidos, roubou meu olhar arrogante. Ou seja, eu não consigo ver mais nada. Eu só vejo Cíntia diante de mim. Ou a minha amada ou a minha poesia. Né? E o meu olhar arrogante. Capturou o meu olhar arrogante, isto é, eu que dizia que jamais iria me apaixonar. Jamais estaria subjugado a amor qualquer. E perverso me ensinou a odiar virgens. Naturalmente, se o amor o toca, na verdade, a última coisa que o amante deseja é ter uma virgem ao seu lado. Ele quer alguém que não seja virgem, para que ele possa imprimir ou se valer de todos os jogos que o amor propicia. Continuando. Milanião Tulo não correu da dor e venceu a crueldade da rude Atalanta. Ora louco errava nos antros do Partênio, ora instava feras selvagens. Então, golpeado pela verga do centauro Ileu, sofrendo, clamou às rochas da Arcádia. E pôde, afinal, conquistar a veloz menina. Tal é o valor no amor de preces benfazejas. Essa é a primeira aparição, portanto, de um mito, né? É um mito de Milanião e Atalanta. Mas, antes de tudo, aparece também o interlocutor poético de Propércio nesse livro 1,
que é a quem ele dedica o livro 1, que é Tulo, que, segundo consta, era alguém no alto escalão da administração pública romana e que certamente coloca Propércio em contato com o círculo de mecenas. Pois bem, o mito agora. Atalanta, numa das suas versões, ela é filha de Iaso ou de Iásio, né? Iásio ou Iaso, perdão, Iaso. Né? E Atalanta, filha desse Iaso, o pai desejava que ela não fosse uma mulher. Portanto, a abandona no alto do Partênio e deixa morrer à míngua. Ela é salva por uma ursa, que irá amamentá-la. Algo muito comum na mitologia, né? A amamentação feita por animais, né? Isso é algo absolutamente comum. O mais importante disso tudo é que essa moça cresce, a Atalanta cresce, e ela passa a ser devota de Ártemis, né? A deusa caçadora. E para ser uma devota de Ártemis era necessário que você fosse virgem. Né? Então, na verdade, o fato de ser virgem atrapalha do ponto de vista das relações na antiguidade. Então, a moça teria de casar, né? Teria de casar. E ela é forçada a casar, mas ela propõe o seguinte, que ela iria se casar com alguém que a vencesse na corrida. Né? Ela era reconhecida pela sua velocidade. Né? Era a Velox Puella, a menina veloz. Né? Então, a Atalanta sistematicamente é colocada em competição com jovens que desejam casar com ela, né? E ela vence todas as corridas. Até que um dia chega um jovem chamado Milanion ou Milanião, né? Como eu traduzi, e Milanião, ele tinha um estratagema. Ele havia recebido de Vênus, e Vênus, ela é impiedosa com as meninas virgens, né? E deu a ele maçãs douradas. É uma boa referência com aquele Catulo 65 que a gente falou na primeira aula, né? Ou seja, a maçã como simbologia do próprio amor, né? Então, ela deu, na verdade, cargas de amor para Milanião, e Milanião foi à corrida com a Atalanta. Usou o seguinte estratagema: começou a jogar maçãs pela pista, né? E ela foi se distraindo e pegando essas maçãs de ouro. Enquanto isso, ele saiu correndo na frente, ganhou a corrida, e ela teve de entregar a sua virgindade a Milanião. Essa é a ideia, então, é uma alegoria de uma conquista amorosa usando artifícios venéreos, artifícios de Vênus, artifícios de Afrodite para conquistar o coração de Atalanta. Aqui no poema, eles atribuem a morte do centauro Ileu. Na verdade, não falam da morte do centauro Ileu. Diz que Ileu, o centauro, golpeou Milanião, né? E ele passou a errar pelas rochas da Arcádia, sofrendo, né? E com isso, ele também pôde conquistar a Atalanta. Né? No mito, aparece que Atalanta vence Ileu, o mata, né? O centauro Ileu, e aqui isso não fica claro. Mas isso não importa. Mas o importante é o final da expressão junto com o mito. Tal é o valor no amor de preces benfazejas, ou seja, a partir do momento em que você é devoto de Afrodite ou de Vênus, isto é capaz com que você consiga qualquer coisa, tá certo? Inclusive vencer a dureza de Atalanta. Pois bem, continuando. Em mim, né, notando bem aí a marca do ego elegíaco, primeira pessoa, em mim o amor tardio não urde artimanhas.
nem se lembra como antes de seguir seus meios. Mas vós, aí é o conselho, mas vós que tendes o ardil da lua decaída e o poder de creptar altares com fogo mágico, ide, mudai o coração de minha dona e fazei empalidecer mais que meu rosto. Assim acreditarei que pode comandar estrelas e rios com seus feitiços de Medeia. Então, na verdade, ele não só faz usa o mito para ilustrar esse amor que tem por Cíntia e o desejo de conquistá-la, como também ele faz uma imprecação, um pedido à magia, né, ou a mágicas, ou a feiticeiras, que mudem o coração da menina, né, que mudem o coração de Cíntia, que façam que ela fique apaixonada, né, tanto é que ele pede que ela empalideça, né, que ela esteja mais pálido do que ele, a palidez do amor. Né? A palidez é o sintoma amoroso importante dentro da poesia erótica. Pois bem, continuando. Agora o conselho aos amigos. E vocês, amigos, que tarde notam a queda, procurem ajuda para o meu doente coração. Com força vou tolerar o ferro e o fogo cruel, desde que seja livre para falar irado. Levem-me entre povos de longe, levem-me nas ondas, para que nenhuma mulher saiba onde estou. Vocês, a quem o Deus atendeu com atenção, fiquem, sejam sempre no amor um par fiel. Minha Vênus, trama-me, amar as noites. O amor ocioso não me falta nunca. Meu mal advirto, evitem. A cada um sua amada aflija e habituado ao amor, que ela não mude. Se, porém, der ouvidos moucos ao meu conselho, quanta dor há de lembrar de meus versos. Bem, tomemos agora o segundo poema, o poema número 2 do primeiro livro. Esse poema, ele é, na minha opinião, icônico no seguinte sentido. Ele faz o retrato de Cíntia. Temos sempre que lembrar que a ideia do retrato de Cíntia amante é o retrato da poesia, tá? Então a gente tem que levar esse poema nessa dupla mão, né? nesta ambiguidade natural de Cíntia, né? E a gente vai tentar comprovar isso com essa leitura. Começa o poema com uma longa indagação. De que serve vida andar com cabelo arrumado e ondular tênues suas roupas de cós, ou espargir os cabelos com a mirra de Orontes, e se vender por mimos estrangeiros, e perder o seu quê natural com o luxo pago, e não deixar brilhar o corpo com os seus dons. Pois bem, essa primeira parte do poema me parece absolutamente claro em que ele coloca em jogo aí duas coisas. A primeira, a beleza que é natural, isto é, aquilo que é absolutamente presente na natureza, e aquilo que é artificial. Né? Ou seja, ele está dizendo para Cíntia que ela não precisa em absoluto de nada artificial para melhorar a sua beleza. Aquilo que ela tem, aquilo com que ela nasceu, seria o suficiente para fazer com que todos ficassem admirados com a sua formosura. Se eu pensar do ponto de vista poético, o que Propércio deseja é justamente dizer o seguinte: a poesia que eu realizo é uma poesia da naturalidade.
É uma poesia que está ligada às coisas comezinhas, às coisas do dia a dia, do cotidiano, das coisas simples. Aquelas que não precisam de ter nenhum tipo de artifício para serem melhoradas, para serem mais elevadas. Ele vai tratar de coisas assim corriqueiras. Tão corriqueiras quanto o vocativo que ele usa aqui, que é o vocativo vita, mea vita, minha vida. Eu traduzi apenas por vida, por uma questão econômica. Então, na verdade, vida, a gente já viu, é uma forma como ele vai chamar Cíntia várias vezes, é a própria narrativa poética. Então ele está falando assim, poesia, poesia. Por que você tem que andar com o seu cabelo arrumado, com os seus versos arrumados? Por que você quer andar com uma roupa de cós? Roupa de cós, que é o lugar da onde o poeta Filetas de Cós, uma pessoa que é muito importante para Propércio, a gente vai ver isso lá na Elegia 3.1, né? Muito importante para Propércio. Então, as roupas de Cós seriam as roupas, a roupagem vinda de Filetas, né? Algo absolutamente pouco natural. Ou espargir seu cabelo com os perfumes, com a mirra do Orontes, e se vender por mimos estrangeiros e perder o seu quê natural com luxo pago. E não deixar que o seu corpo, que a sua forma poética, brilhe com seus próprios dons. O amor nu não ama artifícios para a beleza. Olhe que cores a bela terra produz. Olhe como as eras por si brotam melhor. Como a árvore surge só, mais formosa nos antros. E como a água sabe correr vias indóceis. As praias pintadas convencem mais em nativos mosaicos. E as aves cantam mais doces, sem arte. Ou seja, não, a natureza ela tem os seus próprios dons. E como você faz parte da natureza, você, minha amada, você, minha poesia, você não precisa de nenhum tipo de artifício. E aí vem os exemplos, os exemplos mitológicos. Febe de Leucipo não excitou Castor deste modo, nem a sua irmã, e Laíra, com o luxo, Apólux, ou seja, os dois irmãos que foram seduzidos por duas irmãs. Essas duas irmãs não usaram nenhum tipo de artifício para seduzi-los. Nem por isso a filha de Eveno foi motivo de luta entre Ida e Febo, apaixonado às margens do rio de seu pai. Nem com falso brilho Hipodamia, levada para longe em carro estrangeiro, atraiu o esposo frígio. Mas sua face, não sujeita a nenhuma gema, o fizera. Como a cor está presente nas telas de Apeles. Elas não tentavam conquistar amantes com o vulgo. A elas bastava a elevada beleza da pudicícia. Já não temo ser para você mais vil que esses. Se a menina agrada ao seu, ela está bem adornada. Especialmente se Febo concede a você seus poemas, e Calíope, com prazer, a lira aônia. E a graça não faltou aos seus doces poemas, e tudo de que gostam Vênus e Minerva. Com isso, você sempre será o melhor de minha vida, ainda que os luxos deploráveis sejam fartos a você. Então ele está dizendo o seguinte, tudo bem, no mito ninguém precisou de artifício, na poesia também não. Notem bem que Calíope, que Minerva, que Febo, Apolo, todos eles não precisam da artificialidade da poesia. Ela brota naturalmente. Isso é uma grande falácia, naturalmente, né? Quanto mais natural parece ser o poema, mais elaborado ele é.
né? E o que acontece ao fim e ao cabo é que aí, nos dois últimos versos, você tem a finalização e a junção dessas duas Cíntias, né? A Cíntia poesia e a Cíntia mulher. Com isso, você sempre será o melhor da minha vida. Você é a minha poesia, você é o meu labor, você é o meu trabalho, você é a minha obra, né? Então ele está ali, minha opus, né? Então ele está ali falando disso. Ainda que você tenham fartos os seus luxos, que são luxos deploráveis, que são os luxos artificiais da beleza e da poesia. Pois bem, com isso eu encerro a nossa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu pediria então que vocês lessem esses poemas. Pode ser na minha tradução ou na do Gontijo. Seria melhor que fosse nas duas. Para conseguir esse meu texto, ele está nessa revista Livro, que é a revista do Núcleo de Estudos do Livro e da Edição da Escola de Comunicação e Artes da ECA. Se você colocar as seguintes palavras no Google: Propércio Redivivo Paulo Martins, vai aparecer um site, um repositório em que eu escaneei essa revista. É um artigozinho pequeno com uma série de traduções. Eu vou usar essas traduções aqui nessas aulas. Não que esteja excluindo o Gontijo Flores, não estou. Eu gostaria que vocês confrontassem as traduções quando eu acho que as minhas estão minimamente razoáveis. É o caso dessas traduções, são 6 poemas que eu traduzi de Propércio que estão nessa revista Livro. Propércio Redivivo, tá? Paulo Martins, vai aparecer 2 sites, basicamente. Um é aquele Academia Edu, e o outro é o ResearchGate, né? ResearchGate.net, né? .net. Então, vocês procurem Propércio Redivivo e vai aparecer lá com o meu nome, vai aparecer esses 2 sites da onde vocês podem baixar o texto usado hoje. E não deixem de ler a introduçãozinha, que é bem interessante. Eu gosto dessa introdução. Depois eu até aumentei essa introdução e fiz uma conferência, acho que eu comentei com vocês, uma conferência em Brasília, na Abralic, na Associação Brasileira de Literatura Comparada, há 2 anos atrás. Tá bom? Muito obrigado a vocês. Espero que tenham aproveitado. Continuem em casa. Lembrem-se que eu quero vocês todos saudáveis, bens, não só com o corpo, mas com a cabeça legal também. Um forte abraço e um beijão a todos. Tchau, tchau.